Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma novidade, certo? Que é uma novidade aqui pro meu canal e também pra minha vida, certo? E é uma novidade muito boa, certo? Que vem mudando bastante a minha rotina, meu dia a dia. E essa novidade é que eu adotei 2 gatinhos. Na verdade, gente, eu adotei 3 gatinhos, mas infelizmente ele veio a falecer, certo? Era um gatinho bem pequenininho. Eu vou contar pra vocês como aconteceu, certo? Como eu cheguei até esses gatinhos. E eu vou contar nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não foi inscrito ou inscrita, já se inscreve aqui no canal, certo? E comente aí embaixo o que você está achando desse vídeo e também deixe o joinha. Então, gente, tudo começou quando eu comecei a ter vontade de adotar um gatinho, certo? De início eu queria apenas um gatinho. Só que aí, gente, eu até consegui esse gatinho, certo? Meu avô conseguiu um gatinho pra mim, que era uma gatinha fêmea, ela tinha em torno de 5 meses. Só que essa gatinha, gente, ela não quis ficar aqui comigo. Essa primeira gatinha que eu me refiro a vocês, ela tinha um antigo dono que estava querendo doar, certo? Então ela tinha a mãe gata dela e os irmãozinhos dela lá. Então ela não me quis aqui porque eu acredito que ela sentiu falta e voltou pra lá. Então ela não quis ficar comigo de forma nenhuma, certo? Eu tive que colocar umas tábuas no portão pra ela não fugir. Ela ficava querendo fugir, escalando a janela, fugindo igual assim uma desesperada. Mesmo eu estando cuidando bem dela, oferecendo comida e água e dando carinho, ela se fechou totalmente, gente. Não queria comer e ficou muito assim na dela. E aí eu fiquei com medo até dessa gatinha vir a falecer por causa disso, né? Então eu pensei até em devolver. Só que antes de eu devolver, essa gata fugiu, desapareceu. Ela derrubou a tábua de proteção que eu coloquei no portão e foi embora. Então ela não voltou mais. Então ela voltou pra casa dela. E aí eu continuei na busca pra encontrar novos gatinhos, certo? E aí eu pedi a ajuda do meu pai. E aí, gente, meu pai foi comigo até uma lagoa que tem aqui próximo à minha casa, porque nessa lagoa, gente, infelizmente as pessoas costumam muito abandonar gatinhos lá, eles abandonam gatinhos lá. E era um local também que as pessoas colocavam muito lixo, mas até que diminuiu muito porque eles instalaram câmeras lá para que eles possam ver essas pessoas que colocam lixo lá, entulho e também abandonam animais. Então diminuiu muito a quantidade de lixo e de animais lá nessa lagoa. Para quem é aqui de Fortaleza, Ceará, essa lagoa que eu fui pegar esses gatinhos é a Lagoa do Mundubim. Caso vocês queiram adotar gatinhos e gatinhos de situação de rua, vocês passem lá, certo? Mas jamais abandonem os animais. Caso vocês queiram adotar, vocês vão lá, que ainda tinha alguns gatinhos lá, que infelizmente, gente, eu não poderia trazer tantos gatos aqui pra casa, porque eu não tenho tantas condições assim pra estar comprando tanta ração, né? Então, eu só trouxe 3, certo? Mas é uma história bem longa, gente, que eu vou estar contando aqui pra vocês nesse vídeo. Aí, meu pai, vamos nessa lagoa pra poder a gente pegar o gatinho. Aí a gente foi. Só que no caminho, meu pai parou para poder comprar uma ração e a gente poder levar uma raçãozinha para os gatinhos que tinham lá abandonado, né? Para quando a gente pegasse esses gatinhos, os outros que ficassem lá fossem alimentados, né? Pela gente. Então, a gente iria salvar alguns e ajudar outros que ainda iriam ficar por lá. Aí o que a gente fez? A gente foi até um mercado que tinha no caminho da lagoa. E chegando lá, meu pai falou, né, da nossa intenção, que a gente ia até a lagoa para pegar uns gatinhos. E o rapaz que tava lá, o rapaz e umas atendentes de caixa, o pessoal que trabalhava no mercado lá, eles disseram assim: olha, tem 2 gatinhos ali que a gata acabou de dar cria e são muito fofinhos, estão bem limpinhos e tal. Por que vocês não levam eles? Aí eu pedi pra ver, né, o rapaz foi, trouxe trouxe um gatinho, né, que era uma preta com branco. Aí eu, nossa, que pequenininha, vou levar. E botei numa caixa. Eu tinha levado uma caixa porque eu sabia que eu iria voltar pra casa com algum gatinho na minha caixa. Então eu coloquei esse primeiro gatinho dentro da caixa. Só que demorou alguns minutinhos, aí apareceu outro gatinho, que
o rapaz disse que entrou na casa dele e disse, olha, esse aqui é irmão desse daí, tá aqui sozinho e não tem quem cuide dele, ele vive na rua. E aí eu peguei também, gente, eu não quis separar porque eles eram irmãos. E aí um era muito grudado com o outro e ficou outro lá, filhote, só que esse outro filhote, irmãozinho deles, parece que tinha uma vizinha que pegou pra ela. Então esse não teria como eu trazer pra mim, né? Então eu entendi que o lugar dele tinha que ser lá. E esses dois gatinhos eu coloquei na caixa e aí eu vim com meu pai aqui em casa deixar eles aqui. Aí eu deixei eles no quarto que tem aqui na minha casa e fechei a porta, porque eles ainda não estavam habituados, certo, à casa nova, eles eram acostumados a viver na rua. E aí eu fiquei com medo deles fugirem. E a gente voltou pra casa, porque meu pai disse assim, Valéria, vamos em casa deixar os gatinhos e aí a gente volta de novo pra cá só pra colocar comida pros gatinhos de rua, né? Já que a gente já tinha comprado bastante ração e tava levando água pra eles beberem. E aí a gente veio, deixou os gatinhos. E aí depois que a gente deixou os gatinhos aqui em casa, a gente voltou pra essa lagoa, certo? Não fica assim tão perto, gente, fica um pouquinho longe, sabe? E aí a gente foi de moto. Aí lá a gente começou, gente, alimentando lá os animais. E meu pai até tentava motivar as pessoas para que as pessoas fossem lá também ajudar esses animais, tirassem um dinheirinho para comprar uma ração, para levar uma águazinha, porque eles precisam muito, né? Eles passam muita fome lá, muita sede. E aí a gente voltou até essa lagoa e a gente ficou procurando gatinhos, procurando casinhas, porque tem algumas pessoas que vão lá fazer casinhas para eles e eles se escondem nessas casinhas, certo? Então a gente foi para lá. E aí começamos, todos os gatos, grandes, pequenos, tudo que a gente via lá passando fome, a gente colocava ração. Tinha também alguns cachorros lá, a gente colocava ração para os cachorros também. E a gente alimentou muitos gatos, gente, que eu não sei nem dizer pra vocês a quantidade de gatos que a gente alimentou. Só sei que foram muitos, eu acho que 50, 60, 70 gatos, era muito gato mesmo. E aí, gente, quando a ração já estava quase acabando, que vieram um grupo de gatos para poder comer, que a gente colocou lá a ração para eles. Do nada, eu tava lá com meu pai, aí veio um rapaz com a mão assim, aí ele veio com a mão desse jeito assim pro meu lado, né? Aí disse assim, olha, tem essa gatinha ali, é uma fêmea. Meu filho tava brincando com ela, mas a gente não pode levar ela, ele só achou ela ali e tava brincando com ela. Vocês podem botar também uma raçãozinha pra ela? Aí eu disse assim, claro que eu boto, né? Aí eu peguei e coloquei assim no chão. Gente, essa gatinha era tão pequenininha, era assim, muito filhotinha mesmo, sabe? Muito filhotinha mesmo. Ainda tava aprendendo a andar. E eu tenho uma fotinha dela aqui, vou deixar aqui pra vocês verem, certo? Aí eu coloquei essa gatinha no chão, né? Eu disse assim, coloca ela aí que eu vou colocar ração pra ela. E aí eu coloquei ração pra ela e ela bem pequenininha, gente. Com certeza ainda era pra essa gatinha estar mamando. E infelizmente nem sei o paradeiro da mãe dela, nem de nada, então... Ela tava comendo igual desesperada a ração seca, gente, tava com muita fome. E a ração nem era apropriada para filhote, e ela tava comendo, mal conseguia comer. Aí fiquei tão triste, sabe? Eu fiquei com meu coração muito partido, muito mesmo. Aí eu também via que tinha vários gatos, e esses gatos parecia que queriam vir mexer com ela, brigar com ela, né? E ela era tão pequena, gente, e tinham várias ruas assim, que uma hora ou outra essa gatinha acabar sendo atropelada. Aí eu olhei pra gatinha, gente, meus olhos se encheram de lágrimas e me deu assim aquela dor, sabe? Uma dor no peito, assim, de... Meu Deus, como um ser humano pode fazer isso com um ser tão indefeso desse, tão inocente, né? Fiquei muito triste na hora, olhei assim, ela assim na minha mão, né? Bem pequenininha, amarelinha. Aí eu disse assim, pai, eu vou levar. Eu vou levar. Aí eu tava com uma caixa, que é uma caixa de açaí, uma caixa grande assim de açaí, que é onde a gente levou a ração dentro. Como já tava acabando, e eu só tinha essa caixa, porque a caixa que eu tinha levado na primeira vez era uma caixa grande de papelão com furos, né, que eu fiz pra poder entrar pro gatinho que eu iria trazer. Só que essa caixa, gente, eu tinha deixado em casa, né, porque eu já sabia que eu tinha 2 gatinhos em casa, e meio que eu sabia que eu não ia trazer mais, né? Eu achava que já tava ok. Só que como aconteceu isso, aí eu disse, pai, vou levar. Peguei essa gatinha, coloquei dentro da vasilha que eu tinha botado a ração. Ainda tinha uma raçãozinha dentro e ela ficou comendo. Aí eu semi-tampei a tampa do pote de açaí e a gente continuou dando ração e a gatinha lá dentro.
Aí a gente saiu dando ração, dando água. Quando a ração acabou, eu disse, pai, a ração acabou. Aí pronto, aí a gente continuou, vindo pra casa e eu trouxe a minha gatinha dentro do potinho de ração, semi-tampado, né, pra entrar o ar. E aí levei ela pra minha casa quando cheguei e dei mais um leitinho pra ela, pra poder ajudar, né, aí dei mais ração, dei água e ela ficava brincando. Minha filha adorava, gente, minha filha amava brincar com essa gatinha, amava mesmo. E ela ficava vindo atrás de nós, e ela ficava brincando com bolinho. Ela uma gatinha, já tava ficando super feliz com a gente. E ela já tava se acostumando com os outros dois gatinhos, certo? Mas infelizmente ela começou a ficar muito estranha, começou a andar assim, muito devagar. E eu notei que alguma coisa estava acontecendo e ela comia assim, muito, ai, não sei nem explicar, muita fraqueza. E aí é como se aos poucos ela estivesse vindo a falecer, certo? Aí o que aconteceu? Eu ainda tinha esperança ainda que ela fosse ficar boa, né? Então eu coloquei, é até difícil falar porque eu fiquei muito triste porque eu já estava apegada. Aí eu coloquei até o nome nela, o mesmo nome de um gatinho que eu tive, que era o Floquinho, que ele morreu bem pequenininho, meu esposo trouxe. E aí o nome dele era Floquinho e ele também não sobreviveu, ele era menor ainda, ele já tava com um cordãozinho umbilical. Aí eu coloquei o nome dela de Floquinha. Aí minha filha tava muito apegada nela. Aí ela parou de comer ração, parou de beber água. Quando ia beber água, só faltava cair dentro da água. Aí eu peguei, tinha uma carne moída que eu tinha feito, carne moídazinha assim, cozida. Aí eu peguei um pouquinho dessa carne moída com arrozinho, coloquei numa vasilhinha, ela começou a comer, aí já fui ficando feliz, assim, meu Deus, coisa boa. A gatinha tá comendo, então ela vai vingar, ela vai conseguir sobreviver, ela vai vencer. Aí isso era à noite, né? Aí, gente, quando foi no outro dia, ela já tava pior, só assim no cantinho, cuidinha. E aí ela continuou assim, ela andava com muita dificuldade, ficava assim se arrastando. E aí o tempo foi passando e isso já tava acabando comigo, Eu, meu Deus do céu, eu tentei salvar essa gatinha e ela morreu assim. E eu já tava começando a pensar, meu Deus, eu tentei tanto salvar essa gatinha, ela vai morrer aqui, com tudo, com lar, com comida, com água, com carinho. Aí eu fiquei muito triste. E já, pronto, meu dia já acabou e era o dia do meu aniversário. Porque eu acredito que vocês não sabem, mas no dia 14 de julho, agora eu completei ano, certo? Então, era o dia do meu aniversário, então eu já acordei triste, já foi um dia que eu agradeço a Deus por mais um ano de vida, mas foi um dia muito ruim, porque eu já amanheci vendo essa gatinha sofrendo, essa gatinha morrendo e eu sem poder fazer nada. E aí toda vida que eu ia na cozinha, ela tava se arrastando, gente, é uma coisa horrível, ela andando com as patinhas da frente e a de trás assim, arrastando. E eu, meu Deus do céu, faz isso parar, Senhor. Se essa gatinha não for pra viver, leva logo ela pra ela parar de sofrer. E toda vida que eu ia na cozinha, gente, era uma dor. Aí eu fui lá, eu ia lá, eu tentei dar leite na seringa, ela vomitou, tentei dar água, tentei hidratar, ela vomitava de novo. Então, gente, eu comecei a falar com Deus e pedir a Deus para que Deus, ele levasse logo essa gatinha para que ela parasse de sofrer, porque eu já via ali que ela não ia mais voltar, já estava debilitada. E esse olhinho dela aqui já estava cheio de coisas assim. Eu ficava limpando, ficava hidratando ela com águazinha na seringa para ela beber. E nada estava adiantando, gente. Ela andava e começava a tropeçar e começava a rolar pelo chão. Era uma coisa horrível, dolorosa de ficar assistindo. Dolorosa principalmente para ela, né?
Então eu comecei a pedir a Deus que Deus levasse logo ela. E aí eu peguei uma caixinha, coloquei um paninho, que era um paninho que ela costumava usar. Aí coloquei ela dentro, bem confortável. Aí dobrei o paninho assim por cima dela, deixei só a cabecinha fora. E aí deixei lá no cantinho. Aí meu esposo ou meu pai, não sei, eles colocaram ela lá na salinha que meu esposo dá aula, que lá é bem ventilado. E aí eles fecharam a porta. E aí ali ela ia falecendo. Porque a minha vontade era ficar com ela na minha mão, fazendo carinho até ela partir. Mas eu não tive força suficiente para fazer isso, eu não consegui. Eu não consegui de jeito nenhum, porque eu tava chorando muito e tava com uma coisa muito ruim no coração, uma angústia, uma coisa horrível mesmo, uma tristeza, um desânimo, assim, eu não tinha vontade pra nada. E é porque era o dia do meu aniversário, mas eu fiquei totalmente na bad, eu fiquei muito mal, muito pra baixo. E aí eu comecei a chorar ainda mais, porque eu sabia que ela tava indo embora sozinha, né? E aí até eu comecei a chorar, eu tava com meu esposo, eu comecei a chorar, e eu disse assim, olha, eu devo ser um monstro, eu devo ser uma pessoa muito ruim, porque deixar a gatinha lá indo embora sozinha, ela ir morrendo sozinha. Aí eu disse, né, que Deus sabe, porque eu não tenho forças, eu não tenho forças pra ver. Aí deixei lá. Aí passou um tempinho, eu cochilei um pouquinho, tentei cochilar, minha cabeça tava doendo muito. Aí eu peguei e pedi pro meu esposo ir lá, né? Disse assim, vai Douglas, olha lá se ela já descansou. Aí meu esposo foi, aí voltou bem triste, disse que ela tinha falecido. Então, gente, eu fiquei muito triste e com muito ódio também, porque isso é culpa das pessoas que abandonam, porque alguém abandonou essa gatinha, alguém abandonou a mãe dessa gatinha com os filhotes e nem sei onde tá a mãe dessa gata, nem sei onde tá os irmãozinhos dessa gata. Então eu só encontrei ela lá. Se ela tivesse irmãozinhos e uma mãezinha, eu não tinha trazido, tinha deixado lá pra ela mamar. Mas não tinha ninguém, gente. Ela ia morrer lá, vai morrer sozinha. E eu fiquei muito triste mesmo. Destruiu o meu dia total. Mas eu fiz a minha parte. Eu tentei ajudar ela, tentei salvar ela, tentei trazer pra minha família, pra me cuidar, pra me proteger, pra me alimentar. Mas infelizmente, não sei, eu acho que ela tinha algum problema. Talvez jogaram essa gatinha lá e ela bateu com a cabeça em alguma coisa. Ou não sei, talvez pelo fato dela não ter mamado. Porque é muito importante, né? Os animais eles mamarem assim que nascem. Qualquer mamífero é essencial assim que nascer mamar. E aí a minha gatinha, a Floquinha, partiu, foi embora. Então, como eu falei pra vocês no início, eu adotei 3, mas infelizmente uma veio a falecer. E a gente ficou muito triste aqui em casa. Não só eu, mas o pessoal aqui da minha família também já estava apegada a ela. E minha filha estava muito apegada a ela. Ela falava até assim, gatinha neném. Ai mãe, é gatinha neném, gatinha neném. Eu fiquei muito triste. Mas agora eu estou com esses 2 gatinhos aqui, que é a Faísca e o Fumaça. Eles são muito brincalhões, eles ficam brincando pela casa, sobem no sofá, pulam no chão, ficam correndo. Eu acredito que eles já estão felizes, que eles agora estão ronronando pra mim, né? Que é fazendo aquele sonzinho que os gatos fazem. E eles já estão conhecendo a casa, eles não querem fugir, gente, de jeito nenhum. Às vezes o portão fica aberto, aí eles vão lá pra perto, botam a cabeça lá fora, aí sobe pra cima correndo, voltando pra dentro de casa. Então eles já vê a gente aqui como família, eles já me vê como família, certo?
E eles, durante o dia todo, gente, pra onde eu vou, eles vão atrás de mim, pedindo comida, pedindo água, pedindo atenção. E eu estou muito feliz com esses meus 2 gatinhos, certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês a adotarem animais, a adotarem gatinhos, certo? E gatinhos de rua. E para que vocês não escolham raças, nem idade, apenas escolham gatinhos. Mas é isso, eu espero que eu tenha tocado no coração de vocês de alguma forma, para que vocês possam adotar esses animais de rua, gente, porque deve ser horrível você sentir fome, você sentir sede, sentir frio, sentir medo e você não ter nem sequer como falar e nem como se defender, certo? O que importa muito é o amor, é o carinho, é como a gente leva a nossa vida, como a gente cuida de quem precisa, do que precisa de ajuda, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim apenas esclarecer pra vocês e contar essa novidade, que é meus 2 gatinhos aqui em casa, certo? Então eu teria que contar a história do início para que vocês pudessem vir a entender. Comente aí embaixo o que você achou dessa minha história, se você já adotou algum gatinho de rua, se você adotou algum cachorrinho de rua, algum animal de rua. Comente aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e de responder, certo? Então agora eu vou estar deixando para vocês alguns trechos, certo? De alguns videozinhos mostrando os meus 2 gatinhos, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!